Olá, eu sou Márcio Rosa, você está no programa de inovação da MC. Fique agora com a nossa próxima aula. Quando a MC analisa uma startup, nós pensamos que devemos investir numa startup que tem um alto potencial de crescimento e escala. Isso porque precisamos dar retorno para os nossos investidores. Então, uma das coisas que a gente busca dentro de uma startup é esse potencial de crescimento e escalabilidade que essa startup possa ter, né? Com a visão de empreendedor, founder, ele tem que ter uma noção de como que ele pode financiar o negócio dele. Então, o fundo de investimento talvez não seja uma opção inicial que ele possa ter. Talvez a gente consiga um investimento, talvez o que ele precisa de recurso, ele consegue, o que a gente chama de bootstrapping, é um recurso do próprio founder. Ele tem lá um capital, ele quer investir para chegar no MVP, ou ele consegue, de fato, chegar numa solução para esse problema. Então, talvez essa seja uma melhor saída para ele, porque no momento que você traz um fundo de investimento para poder conversar, a coisa já começa a se tornar, já começa a ganhar um volume grande, né? Então a gente tem lá algumas opções, além do bootstrap, como famílias e amigos, investidores anjos, que pode dar esse passo inicial para que o investidor consiga iniciar o seu negócio, né? Então, quando a gente já está falando de equity, de venture capital, a gente está falando de modelos de investimentos aí mais agressivos, então você sempre tem que ter em mente que você vai ter que buscar um resultado, um crescimento muito maior daquilo que você está imaginando. Por isso que a gente sempre fala sobre a questão do mercado, sobre a questão de avaliar o mercado e o seu posicionamento dentro do seu financeiro. Então, saber avaliar os custos é importante, porque às vezes você não precisa de um cheque de 500 mil, às vezes você precisa de um cheque de 50 mil, às vezes você precisa de um cheque de 10 mil, e às vezes nem de 500 mil vai resolver o seu problema. Então os custos têm que estar muito claro na cabeça do futuro empreendedor ou do empreendedor, para ele ter uma grande... uma ideia bem detalhada de todos os custos, para saber quanto tempo ele tem de sobrevivência depois que ele recebe esse primeiro cheque, tá? Que nós somos uma venture capital, então nós investimos em empresa em estágio inicial, né? Um private equity não. Então, imagina que quando você busca uma MC e você faz todo o programa da MC para você conseguir receber o seu aporte, nós pegamos empresas que estão nesse estágio, né, early stage, que é ainda tamanho pequeno, uma indústria de tecnologia, ciência, e a nossa estratégia é fazer o IPO e aquisição dessa empresa no futuro, né? Private equity não, private equity já é um tipo de investimento que já foca em negócios grandes, já tem um amplo espectro de investimentos ali dentro de uma indústria, às vezes específica, e até não só voltada para o mercado digital, o mercado de tecnologia, mas mercados assim da indústria no geral mesmo. E o que eles buscam é o IPO dessa empresa. Seria o mesmo que comprar uma ação hoje no lançamento e alavancar esse negócio para poder vender no futuro. Então essa visão entre Venture Capital e Corporate, Venture Capital, essa fonte de recurso, os objetivos de investimento de cada um, ajuda o empreendedor a saber quem que ele vai buscar, o cheque de quem que ele vai conseguir, qual que é o primeiro investidor que ele vai ter. Normalmente, todo o processo de captação inicia no momento pré-seed, que é quando a empresa está no momento que ela está iniciando a sua jornada, ela precisa iniciar o seu mercado, ela está procurando o seu cliente, está procurando fechar os primeiros contratos. Então esse investimento vai fazer com que ela consiga chegar a um número de clientes que ela consiga ser autossustentável, né?
Então, nesse primeiro estágio pré-seed faz com que o fundador tire do papel essa ideia. Então a gente falou de como colocar a ideia no papel, fez toda aquela programação e agora, nessa fase que é o objetivo, onde você tem que agir, onde você tem que começar a trabalhar, esse cheque vai fazer com que você comece a sua jornada, começa a ganhar a sua atração. E esse cheque, apesar de pequeno, ele vai te manter de pé até você conseguir ser autossuficiente. No momento que você passa a ser autossuficiente, você mostrou para o investidor que você tem a capacidade de transformar dinheiro com a sua solução, com o seu negócio. E isso vai mostrar para o mercado, vai mostrar para o seu fundo de investimento ou para o seu investidor que você tem a capacidade de ganhar escala. Ou seja, quanto mais dinheiro você investir para o seu público, para o seu cliente, para o seu mercado, mais retorno você vai trazer para esse investidor. E esse investidor ele vai estar no momento seed. Então ele investiu no pré-seed, agora ele vai investir no seed, que é o que vai levar para um série A e série B. Então o investimento seed vai deixar a sua empresa apta para começar a buscar investimento série A, série B e série C, que é onde esse investidor anjo, esse investidor seed vai vai fazer exit da sua empresa, né? Então, até o investimento que você consegue ir refinando os primeiros clientes, você consegue melhorar a solução e até o momento que você começa a ganhar escala, você consegue tocar a partir do investimento semente, investimento seed, que não é complexo de você conseguir, né? Dentro da MC, dentro de outros fundos de investimento, você não precisa nem ter um MVP, nem a solução construída para o seu problema. Às vezes com uma apresentação PowerPoint, com um bom pitch de venda, um bom mercado, uma boa ideia, você já consegue o investimento seed para você dar sequência aí na sua ideia, né? E hoje a grande maioria das empresas hoje, elas morrem antes do investimento, antes do primeiro investimento, que é early stage, que a gente fala, que é o investimento seed. A maioria fica no fundo familiar, no fundo, num investimento ali próprio dele. Então, quando o investimento vem da própria família, do investidor anjo, que o investimento é pequeno, muitas empresas falham ali. Né, ela não consegue chegar ao investimento seed, não consegue falar com o investidor profissional, porque muitas pessoas, familiares, amigos, investem pela emoção, pelo calor da ideia, ou seja, estão apaixonados pela solução do problema e sobre o tamanho do mercado, mas quando chega na realidade, se você não souber compor exatamente os seus custos, a empresa morre antes de chegar no momento seed, no momento pré-seed. Então, quanto mais os custos e os recursos estejam na mesa, dentro de uma planilha, que você consiga ter o controle disso, você consegue chegar no segundo momento. E nesse segundo momento é onde as empresas conseguem sobreviver mais. Então, a morte das empresas, das startups, a partir desse segundo momento é mais difícil. Por quê? Porque quando você chega no investidor profissional, ele vai querer planilhas, ele vai querer que todo esse controle financeiro esteja muito alinhado com o interesse do seu investidor. Então, você passa a tratar a questão financeira com mais profissionalismo, com mais determinação. Então, cada centavo que você gasta a partir desse segundo momento conta, porque você passa de fato a prestar conta desse capital, desse cheque que você passa a receber. Então, quanto antes você tiver, mesmo com o investimento anjo, mesmo com o seu investimento próprio, ter os custos e ter os investimentos ali, os seus recursos que você está utilizando dentro dessa ideia, é algo que vai te levar para o próximo nível. Então, o controle financeiro é fundamental dentro de uma startup, porque lembre-se, a startup é um teste, é um experimento, então é um capital, é um dinheiro que você pode investir e você pode não ter esse retorno. Então é um investimento realmente de risco. Mesmo você sendo um empreendedor, mesmo você acreditando na sua ideia, no problema que você está resolvendo, ainda existe algumas questões ali que você precisa deixar claro, colocar na planilha e ver se você está disposto a pagar o preço a investir nisso. Porque o quanto mais rápido você falhar com a sua ideia, melhor, menos dinheiro você investe.
Por isso que a gente sempre fala, estuda o mercado, alinha com a sua solução com o problema e vê se vale a pena, porque se você conseguir descobrir isso antes de investir o seu capital, é muito melhor. Então, dentro do programa da MC, você consegue ter, logo nos primeiros passos, você já consegue avaliar se realmente vale a pena seguir com a sua ideia, se realmente vale colocar capital, tempo e dinheiro numa ideia que talvez não vá te retornar. Então, quanto mais rápido você falhar com a sua ideia, você admitir que fracassou, é melhor para você, porque menos dinheiro você gasta. Então, quando você decidir seguir em frente, tenha sempre uma planilha, tenha sempre as informações concretas na mesa para saber exatamente até onde você pode insistir com aquela ideia, né? É o que a gente vê muito das equipes trabalhando hoje com as startups é a questão de execução, aprendizado e tempo que leva cada coisa, e como que é essa trajetória, né? As equipes, quando começam a trabalhar numa solução, o que elas buscam? Elas buscam uma inclinação de execução e aprendizado muito rápida, né? Elas querem sair executando, querem lançar o seu produto aí com o mínimo de tempo possível, porque elas acham que quanto mais rápido lançar, menos dinheiro acaba gastando. Mas às vezes é o contrário, às vezes você precisa da maturidade do mercado, maturidade do seu produto, maturidade do seu cliente. Então não leva 1, 2, 3 meses, igual o seu programador te falou que ia criar e lançar o seu aplicativo. Isso pode levar muito mais. Então, às vezes, se você tiver dinheiro para aguentar 3 meses do seu negócio, manter, e chega a 3 meses, seu aplicativo não teve algum problema, simplesmente o seu produto nunca vai existir. E você perdeu 3 meses do seu tempo, 3 meses do seu dinheiro e muito estresse, muita coisa. Então, se programe para o máximo de tempo que você conseguir, diante dos seus recursos e diante dos seus custos, tá? E sempre pensando também com a possibilidade de você conseguir ter um founder que te ajude no processo. Às vezes um programador ele está consciente do problema, consciente do mercado, ele precisa de uma solução, precisa de um CTO dentro do projeto, precisa de alguém técnico que vai ajudar a lançar o MVP, lançar o produto. Se você procurar uma empresa de software, isso vai ter um custo. Se você encontrar um founder que consiga te auxiliar nesse processo, o custo pode ser uma participação dentro da sua startup. E aí você tem que medir também se vale a pena você colocar um founder para dentro da sua empresa para poder atuar junto com você, tomar uma participação por um valor que às vezes não é tão alto. Às vezes você consegue bancar isso com recurso próprio, né? Mas sempre uma startup acaba pivotando. Sempre quando você lança o seu produto para um cliente, você acaba descobrindo que você está indo para um outro caminho. Se a gente parar para pensar, que o YouTube nasceu como um canal um site de encontros com vídeo, e hoje é uma plataforma de publicação de vídeo. Eles pivotaram. O Instagram nasceu como um aplicativo de check-in, e hoje é um aplicativo de compartilhamento de foto. Então, quando você pivota, às vezes você gasta recurso e custo em uma ideia, em um conceito, e você acaba tendo que pivotar. E aí você vai ter fôlego para aguentar, você vai ter dinheiro e recurso para manter, né, essa sua solução de pé. Hoje a MC ela procura uma equipe que tenha ambição e que tenha potencial de tornar aquele projeto uma realidade, né? Então, qual que é o potencial que a gente vê? Qual que é a ambição que a gente busca hoje nas equipes que estão trabalhando nos seus projetos, nos seus conceitos? Tá obcecado pelo problema e pelos usuários, ou seja, saber atender os usuários e saber atender aquele problema que os usuários estão buscando. E diante da trajetória que essa equipe vai passar, o que a gente analisa também é o quanto eles estão sendo, qual que é o tempo e a execução e o aprendizado que eles estão tendo com esses testes iniciais depois do lançamento dessa startup. E, por fim, né, nós tratamos aí a ideia, né, o conceito de ideia que o empreendedor teve lá atrás. Então, é muito mais teste e aprendizado do que a ideia em si, por si só,
né? Então, sempre que um fundo de investimento ou investidor, ele vai analisar métricas, vai analisar números, vai analisar matemática. Não é só porque você tirou 10 em todas as matérias aí, na época que você estudava, que você vai tornar um ótimo investimento. Então, existe sempre o retorno, as métricas, o seu posicionamento, a sua posição naquele momento, que vai levar você para a próxima reunião e o próximo cheque. E uma das suas primeiras prioridades como empreendedor que busca investimento é o dinheiro. Prioridade número 1 é quanto que você precisa para se manter de pé, quanto que você precisa para manter seu negócio até você chegar no seu próximo objetivo, no seu próximo investimento. Não importa se você está iniciando uma empresa que vale 2 milhões ou que vale 2 bi. Sempre a preocupação sempre vai ser com dinheiro. Quanto que sobra no final do mês? Qual que é o lucro que essa empresa, qual que é a previsão de tempo que a sua empresa vai durar? Né? Então, entender esse modelo econômico das startups, entender como o investidor olha para a sua empresa em números, é o que vai fazer com que o seu negócio faça sentido. Por mais que você tenha uma ideia brilhante, por mais que pareça que o problema seja um salvador da humanidade, para fazer sentido tem que sobrar no final do mês, tem que ser um negócio lucrativo, senão não faz sentido. Tem empresas maravilhosas, com propósitos excelentes, que receberam aportes e quebraram. Por quê? Não olharam para o dinheiro. Eram negócios tão bons que receberam muito aporte e tinham dinheiro sobrando, só que não se sustenta. Quanto mais capital, mais recurso você receba, quanto menos controle você tem do seu modelo de negócio, do seu modelo econômico, mais fácil você se perder com os custos fixos. A gente analisa depois, quando a gente acaba fracassando em alguns investimentos ou algumas startups que a gente aposta, a gente analisa qual que é coisas básicas, como, por exemplo, qual que é a precificação do produto, a precificação de um produto, o investimento em marketing, investimento em mídia. Alguns dados ali são dados muito otimistas do mercado e acaba não se tornando realidade. Então, por que hoje nós analisamos métricas? Porque sem métricas, aquilo que você não consegue medir, você não consegue mudar. Então, como que você vai melhorar algo se você não tem noção quanto que aquilo está influenciando dentro do seu mercado? Então, quanto mais você conseguir detalhar do seu custo, do seu investimento, dos recursos que você vai estar utilizando, tanto naqueles custos fixos como os recursos variáveis, porque hoje o custo de aquisição de cliente dentro das plataformas também costuma variar muito, né? Então, quanto maior o custo de investimento de cliente, maior tem que ser também o seu investimento do seu produto, o custo do seu produto. Então, isso com SaaS, com e-commerce, com tudo aquilo que você for estar trabalhando dentro do mercado digital, tem que estar levando em consideração o tempo de vida desse cliente dentro da sua empresa, a precificação que você dá com a receita mensal, no caso você for um SaaS, o valor médio do pedido, se vai ter vendas recorrentes ou não. Então tudo isso você tem que pesar numa balança, até mesmo o retorno. Às vezes você tem um e-commerce e você vende muito, só que nessa ânsia de vender você acaba vendendo um produto errado para os clientes errados, e isso acaba retornando a você. Então é prejuízo de logística reversa, é tudo isso que acaba minando o seu dinheiro. Então você vai acabando ficando sem recurso, e os custos fixos sempre vão estar lá. Independente do que aconteça com a sua empresa, ela sempre vai ter custo fixo, né? Se a gente parar para pensar em um modelo de negócio atrativo para um investidor hoje, você pega a Netflix, né? O gasto médio é $10 de Netflix, que você paga por mês. Então, se você analisar isso aí em 5 anos, você tem
$600 ali que cada cliente médio entrega para a Netflix. Então cada usuário vai dar $600 para a Netflix, porque ele consegue reter o cliente por 5 anos. Então esses $600 você consegue diluir numa campanha, uma campanha de mídia e marketing, então você consegue diluir um valor muito baixo. Então vale a pena você investir, às vezes, para a captação do cliente, o valor de uma mensalidade que o cliente esteja pagando para poder fazer parte dessa solução. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.